Foi este homem, Kenneth Arnold, de Boise, Idaho, que deu início à era do disco voador. Nesse momento houve um enorme clarão. Eu olhei para o norte e foi quando vi de onde vinha o clarão. Era uma formação de uma aeronave muito peculiar. A segunda nave tinha um formato mais ou menos crescente. E claro, fiquei pensando o tempo todo que era o avião mais estranho que eu já tinha visto. Ao pousar em Yakima, Washington, em 24 de junho de 1947, Arnold fez o que se tornaria o primeiro relato sobre OVNIs de um civil ao governo. Ele descreveu aos repórteres objetos que pareciam, segundo ele, discos deslizando sobre a água. Alguém adaptou o que ele disse para o termo disco voador, e esse foi o começo de tudo. Seu relato oficial feito para a inteligência do Exército e da Força Aérea é visto aqui pela primeira vez na televisão. Arnold descreve os OVNIs como finos, arredondados na frente e pontudos atrás, e que não pareciam girar ou rodar. Ele viu a nave se mover e brilhar no sol. E, segundo ele, quanto mais observava, mais incomodado ficava, pois estava acostumado com todos os objetos voadores. O caso de Arnold foi muito importante porque antes disso não se falava abertamente sobre objetos com formato de disco voando por aí. E não ficamos mais sem OVNIs ou discos voadores desde então. A seguir, os céus sobre a Nova Inglaterra são abalados pela presença de 3 OVNIs, todos capturados em filmes. Tem alguma coisa voando nessa área? Negativo, o 105 deu a volta. É que eu tive relato de 2 OVNIs. O Grand Canyon é um cemitério para 128 passageiros e tripulantes de 2 aviões que colidiram numa tempestade e caíram em picos distantes quase 2 quilômetros. O impacto reduziu os destroços a fragmentos de metal e a pedaços carbonizados. Não houve sobreviventes. Foi o pior desastre aéreo da história. Embora algumas caixas pretas e gravadores de voz tivessem sido usados por militares na Segunda Guerra Mundial, foi somente após um grave acidente aéreo em 1956, a 300 quilômetros da Área 51, que gravadores de bordo tornaram-se obrigatórios nos Estados Unidos. Um grave acidente no Grand Canyon fez as autoridades obrigarem as empresas a equiparem os aviões com um sistema de gravação de áudio. A partir da obrigatoriedade das gravações, foram registrados centenas de relatos sobre luzes estranhas, riscos de acidentes e objetos voadores não identificados. 3 gravações recentes feitas na Nova Inglaterra serão apresentadas neste programa pela primeira vez. Um dos casos mais fascinantes foi o do Lufthansa 405, que viu um OVNI perto de Long Island em 18 de novembro de 1995. 18 de novembro de 1995. Voando sobre Long Island, o voo 405 da Lufthansa, um Airbus 340 a caminho de Frankfurt, na Alemanha, entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Boston. Os pilotos relataram um objeto voador não identificado passando a 900 metros do avião. Deve estar na nossa cauda a 16 quilômetros. Passamos por ele há 1 minuto e foi muito estranho. O OVNI foi descrito como um objeto cilíndrico, longo, com uma luz branca na frente e uma longa cauda verde. O estranho objeto também foi visto pelo voo 226 da British Airways, um 747 que vinha de Londres e estava ao norte do OVNI. O codinome do voo da British Airways é Speedbird. Na verdade, parecia um tráfego oposto 600 metros acima. Tinha um forte rastro de vapor que parecia mais com fumaça. E a luz na frente era muito brilhante. Ei, Lufthansa 405, a que distância ele passou? O tráfego passou? Foi bem perto, como o Speedbird falou. Acho que uns 600 metros acima da asa esquerda, a 1,5 km. Parecia ser um OVNI. A torre de controle de Boston entrou em contato com Giant Killer, a divisão de vigilância e controle de área que monitora o espaço aéreo do Nordeste dos Estados Unidos. Giant Killer. Ei, tem alguma coisa na área? Negativo, o 105 deu a volta. Acabei de ter o relato de 2 OVNIs. Verdade? 2 aviões relataram luzes se movendo acima deles. Não tinha tráfego algum na área. Passaram a 2 quilômetros deles, uns 900 metros acima na direção oposta.
Pode ter sido um meteorito, não temos nenhuma aeronave por lá. Os pilotos afirmaram que o objeto tinha luzes brilhantes e deixava uma trilha de vapor verde, diferente de qualquer trilha de vapor já vista. Os dois pilotos questionaram imediatamente a ideia de que o objeto fosse um meteorito. Lufthansa 405, você afirma que com certeza não era um meteorito? Estava muito baixo, eu não sei. Lufthansa 405 Heavy. Aqui é Speedbird 226. Não podia ser um meteorito porque estava voando nivelado. Parecia mais rápido que uma aeronave normal. Viajava numa linha reta, nivelado. Speedbird 226, obrigado. Vamos verificar. Vamos fazer um relatório. Não sabemos o que era. E os militares dizem que não tem nada no ar hoje. Embora a autenticidade desta gravação seja inquestionável, governo e empresas nunca comentaram esse incidente sobre a Nova Inglaterra. 2 anos depois, Boston seria o epicentro de outro encontro entre pilotos e OVNIs. Mas desta vez, o encontro por pouco não provocou uma colisão. O incidente foi registrado pelo gravador da caixa preta. 9 de agosto de 1997. O voo 127 da Swissair está a caminho de Zurique, na Suíça. O piloto Philip Bobet e o primeiro oficial Kurt Grander estão no comando. A 7.000 metros a visibilidade é excelente, sem qualquer nebulosidade e céu totalmente azul. Até que uma aeronave não identificada invade o espaço aéreo do avião. O piloto imediatamente entra em contato com o controle do tráfego aéreo de Boston. Swissair 127, prossiga. Sim, senhor. Não sei o que era, mas passou a uns 60 metros acima de nós. Não sei se era um foguete ou outra coisa, mas extremamente rápido na direção oposta. Rápido demais para ser um avião. Mais tarde, no relatório oficial, Bobet descreveu o UFO como um grande objeto cilíndrico brilhante sem asas, parecido com um tubarão branco. O escritor Don Berlinder obteve por meio judicial o áudio gravado pela FAA e os registros escritos do incidente. O caso da Swissair é significativo porque o objeto descrito é incomum e as pessoas que relataram têm excelentes credenciais. São pilotos comerciais experientes. Pouco depois, a torre de controle de Boston entrou em contato com outro operador que estava prestes a assumir o voo. Ei, Chris, aquele Swissair 127 disse que um OVNI ou um foguete quase bateu nele no meu espaço aéreo. Um OVNI ou um foguete quase bateu no Swissair 127? Passou por cima dele, uns 100 metros. O relatório oficial dos pilotos classificou o objeto como um OVNI, descrevendo seu formato, cor e velocidade. No entanto, as autoridades concluíram que o objeto visto pelos pilotos era um balão meteorológico lançado pelos militares. Não eram pessoas que seriam enganadas por balões meteorológicos, porque isso é relativamente comum para os pilotos. É muito difícil confundir um balão com outra coisa qualquer. Avistamentos de OVNIs não são exclusivos do Nordeste dos Estados Unidos. Na verdade, casos como esses têm se repetido em todo o país. Em 28 de fevereiro de 1996, na região do Meio Oeste, foram vistos objetos semelhantes a aviões viajando a velocidades incríveis. Este caso envolve 2 aeronaves comerciais, o Air Shuttle 5959 com destino a Cleveland e o Mesaba 3179, que seguia de Detroit a Michigan. O incidente foi registrado pela Torre de Cleveland. A Torre de Cleveland foi avisada por um voo que vinha de Detroit de uma estranha luz muito perto deles. Ninguém sabia o que era aquela luz. Air Cleveland, Air Shuttle 5959. Estamos vendo tráfego. 12 horas, baixa altitude. Você o tem no radar? Air Shuttle 5959 negativo. Não tem nada na sua frente. Pode estimar a altitude Estamos entre dele? camadas aqui. Eu diria que uns 900 metros abaixo de nós. Parece que tem uma luz pulsando. Eu não sei. 16 quilômetros de distância. Foi a noroeste de Detroit que foi avistada essa luz? Sim. Foi onde eu vi uma luz branca brilhante, às vezes piscando debaixo das nuvens. 2 relatos de aeronaves diferentes e os 2 pilotos descreveram a mesma luz brilhante entre as nuvens. A torre de controle questionou se a luz não poderia ser uma sinalização de pouso.
Air Shuttle 5959, o tráfego que você viu antes, você continua vendo? Air Shuttle 5959, afirmativo. Não sei se estamos nos aproximando dele ou não, mas parece que tem uma luz rodando em torno dele com um formato de disco. OVNI.